E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o Tigo 8 Founders Edition, uma versão especial limitada em 1000 unidades, em homenagem ao Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o Caoa, que trouxe a marca mais presente aqui no Brasil e infelizmente faleceu há algum tempo atrás. E é basicamente um Tigo 8 com alguns detalhes estéticos também funcionais a mais da versão tradicional, e eu vou mostrar tudo agora para vocês. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo. Bora lá! Poucas foram as diferenças da versão tradicional para a versão Founders Edition, mas essa versão aqui conseguiu deixar o Tigo 8 mais bonito do que ele já é. Agora, rodas diferentes, exclusivas dessa versão, o interior é marrom e a gente consegue também adicionar ali a memória do banco, coisa bem interessante. Aqui na frente, faróis Full LED, aqui o DRL também em LED, a seta é em LED daquele tipo dinâmico, uma grade cromadona bem grande aqui, com bastante black piano, com esse prateado aqui embaixo, que é realmente bem bonito. O Tigo 8 é bem bonito, sempre foi bem bonito. A dianteira conversa muito bem com a traseira, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Um carro muito elogiado e que também teve boas vendas ultimamente. Entre a categoria dos carros de 7 lugares, ele não está em primeiro lugar, mas a gente vê bastante na rua. Então, de certa forma, a gente pode dizer que foi um sucesso da marca. O que eu acho que falta nesse carro, poderia muito ter, ainda mais pelo preço e pela proposta dele, é o ACC. Aqui na frente a gente não tem nenhum tipo de sensor, e nem aqui também, além do de chuva, para auxiliar o motorista e ter aquelas condições semi-autônomas e frenagem autônoma, assistência de permanência em faixa, esse tipo de tecnologia não temos aqui. A Caoa Chery demorou muito para trazer isso para os seus carros, agora já tem, né, nos híbridos plug-in, no Tigo 8 Pro, no 7 Pro, seja híbrido ou não híbrido, agora eles estão começando a trazer isso. O 7 Pro agora tem a versão Pro Max, Max Drive, alguma coisa assim, que vem com esse tipo de função, mas no caso do Tigo 8 ainda não vem, mesmo nessa versão Founders Edition. Se viesse seria um diferencial em tanto. Mas ainda assim, a gente tem um carro bem completo mesmo. Uma coisa bacana do carro é sua chave presencial, com a abertura do porta-mala tranca-destranca. Lembrando que a gente não precisa usar a maçaneta para trancar ou destrancar o carro. Claro, a gente pode clicar aqui para trancar o carro, mas ó, com o carro trancado, além dele subir os vidros automaticamente, fechar o teto solar, inclusive a cortininha no teto solar, coisa muito útil para dias que tiverem muito sol. Me afastei aqui do carro, claro, ele já está trancado, ele não vai trancar, mas eu não preciso apertar nada na chave nem colocar a mão na maçaneta. Então vejam, eu me aproximando do carro, o carro vai destrancar automaticamente. Viram que eu não toquei na chave, nem toquei no carro. Para trancar ele novamente, basta eu me afastar, ele vai fazer esse plim, e então ele tranca novamente. Então é uma chave realmente presencial. Se eu quiser voltar à configuração anterior, basta manter o botão apertado, todos os vidros vão se abrir. E já que debaixo do capô do Tigo 8, a gente tem o mesmo motor, claro que na versão tradicional, a TXS. Motor 1.6 Turbo TGDI, como eles chamam, né? Turbo GDI, que rende até 187 cavalos. Lembrando que esse carro é só gasolina, e 28 kgfm de torque, fazendo esse grandão aqui de 1.600 kg, fazer um 0 a 100 de 9 segundos. Bem legal, né? Consumo também não é ruim, 10,1 na cidade, 12 na estrada. Pensando que é um carro bem potente e bem grandão, é um consumo e um desempenho muito bom. 9 segundos num carro de 7 lugares é bem exemplar. Inclusive o seu desempenho é um pouquinho melhor ainda que o do Commander, principal concorrente dele. Lembrando que a SW4, Pajero e Trailblazer são carros de outra categoria, mesmo sendo 7 lugares também, são carros a diesel bem maiores, com tração integral, outro tipo de utilização. Aqui manta acústica, faltou, né? Aqui uma alcinha fotográfica, mas ainda assim vale mais ter um bom motor e não ter alça do que ter alça e não ter um bom motor. Aqui a gente tem um excelente motor, inclusive atrelado a uma transmissão automatizada de 7 velocidades
porém com dupla embreagem, banhada a óleo. Então, sem problemas nesse quesito. É bom porque é uma transmissão um pouquinho mais esportiva, enquanto as marchas pares estão engatadas, as ímpares já estão prontas para engatar, então não tem muito ali exatamente uma troca, ela já está pronta, então como uma sai a outra já está praticamente ali no jeito, então realmente é muito bom usar um câmbio de dupla embreagem. Lembrando que o Tiggo 7 Pro também tem essa motorização, também tem esse câmbio e tem um desempenho legal. Às vezes eu sinto que poderia ter trocado a marcha um pouquinho antes, então às vezes ele dá ali uma gritadinha em algumas ocasiões, depende muito em subida, por exemplo, ele sempre vai botar uma marcha abaixo, só que o desempenho fica realmente muito bom. Então pisou, o bichão vai, não tem lag no acelerador, tem realmente um desempenho muito legal. A gente vai falar melhor disso quando estiver andando, e eu vou falar mais um pouquinho também sobre o câmbio de dupla embreagem em funcionamento, como é bom essa troca aí de marchas pares e ímpares ao mesmo tempo, né, simultaneamente praticamente. Agora bora conhecer um pouquinho lá atrás. E já aqui na traseira do Tiggo 8 Turbo GDI Caoa Chery, fabricado no Brasil, SCT-6D35, muita coisa, muito nome para um carro só, mas a gente tem uma traseira bem bonita. Aqui a gente tem toda essa parte em LED, não é igual no 7 Pro que junta de ponta a ponta, o LED para aqui, e eu acho que numa possível atualização do carro poderia ter, se bem que agora a gente já tem o 8 Pro e o 8 Pro é um pouco diferente, mas o 8 Pro ainda vai demorar um pouquinho provavelmente para a gente testar aqui no canal. A gente tem ponteiras de escape de alumínio mesmo, ó. E que é funcional, é realmente ponteira de escape dupla, não é fake não, muito legal, viu? Aqui toda essa parte nesse aplique de plástico prateado, aqui já na lata do carro, mas é plástico ainda, e aqui um plástico fosco. A placa, lembrando que a iluminação é em LED, lembrando que esse carro também nessa cor azul, bem bonita, né? Gostei bastante. Não tem muitas opções de cor e eles trouxeram esse azul aqui que deixou uma cara legal para o carro, em contrapartida com branco, prata, cinza e preto que ele tinha. A abertura do porta-mala é elétrica, pode ser feita tanto aqui pela tampa, aqui ó, câmera de ré, lembrando que também a gente tem sensor de estacionamento, é óbvio, e câmera 360. Outros detalhes dessa versão aqui, Founders Edition, a soleira que é iluminada, e a gente também tem o tapete que é personalizado dessa versão aqui. Coisa bem legal do porta-mala é o espaço, que são só 150 litros aqui com os dois banquinhos, não é muito espaço, mas a gente deitando aqui o banquinho, a gente tem um espaço de 650 litros. É um espaço realmente muito bom. E lembrando que aqui ó, para dar uma mostrada aqui em como fica o espaço, lembrando que a gente não tem o step aqui nessa parte, o step fica embaixo aqui do carro, tem esse tampão que inclusive pode ser removido, e a gente tem essa parte aqui com a cortininha, que caso você não esteja levando 7 pessoas, você pode pôr aqui em cima, né, para você poder disfarçar o que você tem ali, mas claro, se você não quiser usar, você pode colocar ele aqui e deixar ele guardadinho num espaço que ele tem exclusivamente para ele, e ele não vai ficar fazendo barulho nem te incomodando. Abaixa aqui o tampão num ótimo carpete e fica assim, com minhas duas mochilinhas e os bancos levantados, inclusive o funcionamento para levantar e abaixar os bancos é realmente muito fácil. Fica assim, ó, não tem muito espaço, mas é o suficiente para você levar mochilinhas de 7 pessoas que vão possivelmente fazer uma viagem. Inclusive eu ia viajar em 7 pessoas com esse carro, infelizmente não deu certo, tive que cancelar a viagem, e então não consegui aproveitar os 7 lugares aqui e contar um pouquinho melhor como é esse carro na estrada. Além dessa forma de abrir e fechar o porta-mala, a gente também consegue abrir pela chave, como eu comentei anteriormente, então basta manter pressionado aqui, ele vai abrir. Inclusive uma coisa bem legal do carro é que a gente consegue definir na multimídia a altura que a gente quer que o porta-mala abra. Então se por exemplo sua garagem pegaria aqui em cima com ele totalmente aberto, você pode selecionar
a altura como por exemplo aqui. Então sempre que você abrir ele vai chegar no máximo aqui. Agora essa é a forma mais tradicional da gente abrir ou fechar o porta-mala, mas a gente tem a função legal, ó. Lógico, tem que ter uma função diferente, né? Só isso seria muito normal. Então, carro trancado, chave no bolso. Vamos supor que eu esteja com 2 mochilas pesadas na minha mão e tá chovendo, eu não quero colocar elas no chão. Bom, vou estar molhando, né? Porque se estiver chovendo eu não vou ter mão para segurar o guarda-chuva. Mas basta me posicionar aqui na frente da traseira, me afastar e o porta-mala vai abrir. Sim, isso funciona com bastante frequência. Não é daqueles que você precisa ficar meia hora para poder funcionar. Eu já vi gente que testou o carro Tiggo 8 tradicional lá no começo citar que isso demora um pouquinho para funcionar. Comigo funcionou quase todas as vezes. Então, por exemplo, fechou aqui o porta-mala, me afastei do carro. Lembrando, o carro tem que estar trancado, então vamos garantir que o carro esteja trancado. De novo, a chave aqui na minha mão, vou colocar ela aqui no meu bolso, coloco meu corpo aqui atrás, me afasto e ele abre. Sempre vai funcionar. Não é igual você passar o pé aqui embaixo, lembrando que isso também é só para abrir, porque se eu me afastar ele não vai fechar o porta-mala, eu vou ter que apertar o botãozinho aqui da mesma forma, mas é uma função bem legal, vocês não acham? O Tiggo 7 Pro também tem isso. Já o 5 e abaixo aí nenhum tem. Bora lá conhecer um pouquinho por dentro. Também o 7º lugar, né? Eu sei que vocês estão curiosos para saber. Eu já testei o Tiggo 8 aqui no canal, na versão tradicional ATX-S, mas vamos rever ali dentro como que é. Afinal, o vídeo que eu postei dele foi lá no comecinho do ano, em janeiro, faz tempo já um pouquinho. E vamos dar uma revisada se continua muito bom o espaço como era antes ou não. Bora lá! Já aqui no banco de trás do Tiggo 8 Founders Edition, a gente tem um baita espaço, olha só. O banco da frente está ajustado para mim, lembrando que esse banco aqui também tem ajuste para frente e para trás, então a gente consegue definir um espaço melhor para quem está lá. O acabamento aqui é impecável, que tudo soft touch na parte de cima, com costuras reais, toda essa parte aqui nesse aplique prateado bem bonito, maçaneta prateada, tweeter do sistema de som, aqui tudo em couro, tudo em couro marrom, lembrando que esse é um detalhe apenas dessa versão. Aqui um plástico com ótimo acabamento, vidro um toque com esse detalhezinho prateadinho aqui, nada de parafuso aparecendo, um ótimo bolsão aqui na frente, aqui atrás do outro lado também. Aqui a gente tem essa parte que parece uma telinha, mas não é uma telinha na verdade, isso aqui é só um detalhe. Inclusive, ó, esse carro tá tão novinho que tá com os plásticos ainda. É uma delícia tirar isso aqui. Aqui detalhe Tiggo, tem uma tomadinha USB e um apoio para você colocar seu celular. Inclusive, ó, até embaixo dos bancos aqui tá com plástico ainda. Tapetinho aqui atrás, não tem nada escrito Founders Edition igual é lá na frente. A gente tem aqui porta-garrafa e um espacinho bem considerável. Tem as alças, tem aqui o prendedorzinho do cabide. Inclusive eu gosto porque isso aqui, essas peças, em muitos casos, em muitas montadoras tem rebarbas. Nesse caso aqui não. Até esses mínimos detalhes são muito bem feitos. Aqui ó, detalhe em LED, dentro parece que tem um cristal, ó. Ele tem um efeito 3D muito bonito. O banco também, ó, um banco imponente, o banco da frente, ele de abraça, a gente já vai ver isso melhor lá. Aqui de novo, luz de LED, então um baita teto solar, o espaço realmente é muito bom. Você consegue reclinar ele, puxando aqui essa alavanca, então você consegue deitar o banco para viajar mais confortável, se não for ninguém ali atrás, porque senão vai sim dar uma atrapalhada. Deixando nessa posição, na qual eu fico bem confortável e razoavelmente um pouquinho com as costas mais para trás, os últimos ocupantes ficam da seguinte forma. Vamos abrir aqui a porta. A forma de abrir lá atrás é muito simples, basta você puxar essa alavanca aqui e empurrar
o banco, olha só, tem plástico até aqui no banco, quer dizer, no chão, carpete do carro. Eu entrando aqui, o espaço é este. Se eu só puxar o banco, ele vai ficar nessa posição aqui e vai travar aqui, ó. Aí o espaço é muito bom. Ó, meu joelho fica tranquilo aqui. Fica realmente bacana. Eu levantando aqui o apoio de cabeça para ficar mais confortável. Não encosta na minha cabeça, como vocês estão vendo aqui, tem um pouco espaço, mas não encosta. Então, para mim que tem 1,78 m, eu fico bem aqui atrás, ó. Cabe tranquilo. Lógico, minha perna fica um pouquinho mais para cima, porque o assoalho é um pouco mais alto. Então fica aqui nessa parte, como sempre. Mas o banco é bem confortável também, viu? E a gente também tem saída de som. Também tem iluminação em LED. Aqui mais um plastiquinho gostoso pra gente tirar. Tem coisa melhor não, né? Ó, de LED também. Então, é realmente bem legal. Tem porta-copo, tem mais um espacinho aqui. Tem esse prendedorzinho aqui, no caso, para quando você está usando como porta-mala. Tem tomada 12 volts ali atrás, mas só de um lado. Isso aqui não sei exatamente o que é. Mas, se a gente colocar o banco todo para trás, igual tá ali na frente, para não perder nenhum espaço aqui do banco de trás, aí eu fico bem apertado. Olha minha perna como fica aqui, ó. Ela encosta completamente. Vou falar que é a pior coisa do mundo? Não, dá pra andar, mas não dá pra viajar assim. Assim é só pra andar um trecho curto. Pessoas menores vão tranquilas. Agora aqui, lembrando que esse banco também dá pra reclinar um pouco. Então você puxa aqui, ó, reclina. Nossa, aí eu vou tranquilo. Eu realmente vou bem tranquilo aqui, ó. Não acho que tem dificuldade nenhuma em viajar, nem nada do tipo. Se colocar o banco da frente um pouquinho só mais pra trás, sim, por exemplo, ó. Calma aí. Ó, vamos correr o banco pra trás pra ficar num espaço bom lá pra frente e bom aqui, assim, por exemplo. Pronto, ó. Eu pra trás, meu joelho não fica encostando ainda. Lá na frente a gente tem um baita de um espaço. Até daria pra colocar o banco mais pra frente. Lembrando que esse banco aqui tá um pouquinho mais pra frente do que esse. Não muita coisa, mas eu fico bem confortável. Dá um pouquinho de fobia pra quem não gostar muito de ambientes fechados, porque aqui não tem janela, né? A gente tem só essa janela e ela é bem pequenininha e ó, lógico, ela não abre. Então talvez te dê um pouquinho de agonia, mas ainda assim a gente tem o cinto de 3 pontos aqui para os dois ocupantes. Apoio de cabeça para os dois ocupantes também. Aqui, ó. E, claro, para os 3 aqui na frente. Para sair basta você empurrar aqui, ó, e sair. É bem fácil. Eu diria que é um dos mais fáceis, na minha opinião. Até mais fácil do que o Commander. O espaço do Commander é sim um pouquinho superior lá atrás. E o porta-malas também fica com 180 litros quando tá completamente dessa forma aqui, ó, completamente com todos os bancos, né, levantados. Aqui cabe um pouquinho menos de coisa, mas litragem não diz tudo, né? Depende de como você vai colocar seus objetos, como tá ali agora. Aqui atrás o espaço eu acho que é bem parecido. Gosto bastante do espaço do Tigo 8. Aqui lembrando que a gente também tem esse porta-copos com essa borrachinha aqui para prender seu copo melhor. Ótimos materiais, esse couro aqui é muito bom. Claro, não é couro mesmo, na verdade, né? É aquele couro ecológico, que é meio errado falar também, porque se não é couro, não dá pra chamar de couro ecológico. Mas, bem legal. O banco aqui é preto, na verdade, com marrom, né? Ele é inteiro marrom. Ele tem um detalhe preto aqui, ó. A porta também, olha só que bonito. E esse acabamento aqui é espetacular. Assim como aqui na frente. Para não fechou aqui, vamos entrar ali do lado do motorista. Ó, me afastei, ele já trancou o carro. Mas como eu cheguei aqui, ó, ele já destrancou novamente. Soleira iluminada, tapete Founders Edition. Ah, aqui sim. Aqui o negócio fica legal, viu? Volantezinho bem bacana em couro, com a base achatada, várias funções. Aqui tudo no black piano,
o ar digital, dual zone, tem aquecimento de banco para o motorista e passageiro, lembrando que os ajustes são elétricos tanto para o motorista quanto para o passageiro. O acabamento é simplesmente espetacular, tudo macio aqui em cima também, tudo macio aqui, até nessa parte aqui do painel, tudo aqui ó, tudo costurado em couro, tudo isso aqui em couro. Isso aqui ó como é macio, não sei se dá pra ver meu dedo afundando, realmente muito bom. Multimídia grande, boa, a gente tem aqui um palco central, mais tweeters e alto-falantes. O sistema de som não é tão ruim assim, ele é bom, não é ótimo, não é excelente, ele é bom. Tem carros que tem um sistema de som melhor. Eu acho que faltaria nesse caso aqui um somzinho assinado, que nem o Commander tem um som Harman Kardon na versão top de linha. Mas o Tiggo 8 Pro, se eu não me engano, ele tem sim um sistema de som superior. Esse aqui, se eu não me engano, é Sony, o sistema de som dele é bem legal. Aqui a gente consegue mexer no retrovisor, que tem assistente de ponto cego. Lembrando que nessa função aqui, com ele virado totalmente à direita, a gente tem a função tilt down, então quando der ré, ele vai abaixar automaticamente. Tem também aqui rebatimento automático do retrovisor, limpador de para-brisa, abertura dos vidros, limpador de para-brisa, falando nele, tudo automático, farol automático, abertura do porta-mala, facho do farol. A gente tem aquela iluminação, deixar ele no modo acessório, a gente tem aquela iluminação colorida nas portas, então ligando com o farol, não vai dar pra ver muito bem, só quando tiver de noite. Eu vou colocar um vídeo noturno desse carro, mas já dá pra ter uma ideia. Aqui, bancões bem legais, tem esse apoio, corre, vai pra frente e pra trás, com essa solução muito legal de poder arrastar, inclusive se você quiser tirar, e pode deixar esse espaço realmente muito grande. Tem outro porta-copo aqui no meio. Ah, não gosto do porta-copo, tudo bem, eu tiro o porta-copo e aí fica um espaço maior ainda, emborrachado e com um tapetinho que dá para tirar caso você queira limpar. E só encaixar de novo e você tem um console bem completão. Legal, né? Aqui tem modos de condução. Aqui o sistema de câmera 360, que é bem legal. Aqui o limpador, olha só. Tem o sensor de estacionamento. E aqui o assistente de declive, que tem carregador por indução, auto-hold, freio de estacionamento automático e eletrônico. E aqui a manoplinha, bem legal. Todas as funções da multimídia ficam aqui, volume e tudo. Esse detalhe aqui é realmente muito legal. E o painel também é totalmente digital. Olha só, não é muito configurável, mas tem todas as funções primordiais: combustível, líquido de arrefecimento, aqui modo econômico. Então, como vocês estão vendo, a gente consegue mexer nisso aqui, ó. Isso aqui dá a entender que teria talvez um ACC, mas não tem, infelizmente. O volante ajusta tanto em altura quanto em profundidade. Aqui é fotocromático. Temos aqui o teto solar, bem grandão, como vocês podem ver. Aberto por inteiro, aqui assim, ó. E dá para abrir essa parte também, é claro. Luzes em LED também, com esse formato meio de diamante, bem bonito. Todos os sensores ficam aqui. Aqui a gente também tem iluminação em LED. Porta-óculos. Então é um carro bem completão mesmo. Aqui embaixo também, ó, tem mais um espaço escondido. Também tem iluminação. Os USBs ficam aqui. Lembrando que ele tem acesso a Android Auto e Apple CarPlay. Na verdade, acho que só Apple CarPlay, para ser sincero. Ó. Ah não, tem Android Auto agora também. Antes não tinha, na verdade. Agora foi atualizado para ter. Bem legal, né? Bora lá dar um rolê para conhecer um pouco melhor na prática? É isso aí, galera. Bora lá dar um rolê aqui a bordo do Tiggo 8 Founders Edition. Versão especial, como eu disse no começo do vídeo. Limitada em 1000 unidades apenas. Essa aqui é uma das. E que foi feita em homenagem ao Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador da Caoa, que faleceu infelizmente aí no período de pandemia da Covid.
O carro, como vocês conheceram em alguns detalhes, é basicamente o mesmo carro, mas com alguns detalhes que diferenciam ele, como a roda, que é igual a do 8 Pro, né? Aqui por dentro esse couro marrom, que eu acho de muito bom gosto, e também alguns detalhezinhos como o tapete, né? Tem a memória do banco, alguns itens a mais, e que claro fazem custar um pouquinho a mais também, mas ainda assim torna esse carro aqui um dos melhores custos-benefícios da categoria de 7 lugares, se não o mais, né? O que tem o maior custo-benefício, quer dizer. Ele custa hoje R$213 mil nessa versão desse jeito aqui. Lembrando que o Commander mais básico hoje já está passando bem mais disso. Então, se a gente comparar com a versão Limited do Commander Turbo Flex, a gente tem aqui um carro com um desempenho melhor, com um acabamento melhor, uma posição de guiar melhor. Eu acho esse carro aqui sim mais gostoso de dirigir, que também tem um consumo razoavelmente bom, né? Então, lembrando que esse carro aqui ele é só a gasolina, o Commander é Flex. Lá a gente tem um pouquinho mais de porta-mala, mas é uma diferença que na prática não é tão perceptível assim. Falo isso porque já viajei com um Commander Flex em 7 pessoas para longe, e inclusive esse aqui seria a mesma ocasião também. Eu viajaria bastante com ele, mas infelizmente deu errado a viagem. Mas enfim, o espaço é muito parecido, assim, não é uma diferença gritante. A versão básica do Commander também não tem som assinado, como essa aqui não tem. Eu só andei no Commander na versão Overland, seja na Flex ou na Diesel, e as duas tinham som assinado do Harman Kardon, só que as duas versões são bem mais caras que esse aqui. Então, se você for parar para pensar por esse lado, aí esse aqui sai um pouquinho na vantagem. E, além disso, ele tem também a câmera 360, que é a mais do que o Commander. Tem os dois modos de condução, tem auto hold, freio de estacionamento eletrônico, carregador por indução, ar digital, dual zone nesse vidro touch aqui que é bem bonito, com aquecimento de banco, lembra também, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Os ajustes do banco são totalmente elétricos, tanto para o motorista quanto o passageiro. A gente tem memória e o ajuste de lombar também. O retrovisor fotocromático, tudo aqui em cima, aqui dentro, quer dizer, do carro é em LED, seja a luz aqui do espelhinho, quanto as luzes aqui, todas as lá de trás. O farol dele também é full LED, a seta é aquela em LED, aquela seta dinâmica. O que perde é que a parte de trás não é em LED, praticamente nada, a não ser a luz de posição. E no Commander é completamente em LED tudo, e também a seta é dinâmica na frente. Então a gente tem essas particularidades que são iguais nos dois. Aqui a gente também tem o quadro de instrumentos totalmente digital. Poderia ter mais informações do que tem, como por exemplo temperatura do óleo do câmbio, coisas que lá na Fiat eles colocam. Eles deixam realmente bem recheada a parte de informações ali, que tem motor, câmbio, as temperaturas, enfim. Aqui não, lá não é tão personalizável também. Até tem um quadro aqui para você escolher tema, só que só tem um tema. O que eu acho que esse carro peca mesmo, pelo que ele oferece, quer dizer, pelo que ele custa, eu acho que seria um carro imbatível se tivesse, que é o ACC, ou também aqueles assistentes de permanência em faixa ou de colisão. Porque o Commander, na versão mais básica da básica, ainda não tem. Isso até hoje, né? Pode ser que esteja errado e não tão atualizado, mas até onde eu sei não tem. Então, se esse carro tivesse, então ele teria mais equipamentos que o Commander, seria mais barato que o Commander, tão espaçoso quanto o Commander, e a questão de beleza, tudo aí vai de cada um. O que esse carro aqui também não tem é um Park Assist. Seria legal se tivesse talvez um Park Assist. Não é uma coisa útil, na minha opinião, mas querendo ou não, é mais um item para você poder falar na hora de vender o carro, né? O acabamento é realmente impecável, tudo, a porta aqui em couro, o painel todo costurado em couro, até nessa parte aqui da frente que junta com vidro, que nenhum carro é em couro, pelo menos não dessas categorias, só carros realmente de luxo, ali também em couro.
Aqui a gente tem o porta-luva, que infelizmente não é iluminado, achei isso um pouquinho mancado, mas ele desce suavemente, o acabamento é muito bom, todos os plásticos do carro não tem nenhuma rebarba. Lembrando que esse carro ele é montado aqui no Brasil pela Caoa, mesma que fabrica o X35, que fabrica Tucson e alguns outros carros que já fabricaram da Hyundai. Então a gente sabe que o padrão de fabricação deles é muito bom, é excelente. Então basicamente é um padrão de qualidade Hyundai aqui dentro desse Cherry. Mesmo sendo um carro chinês, ele é um pouco brasileiro aí. Lógico, as peças elas vêm de lá pra cá, ele é montado só aqui no Brasil, ele não é fabricado 100% aqui no Brasil, claro. Mas esse toque lá do Brasil já é o suficiente para fazer um carro com qualidade, a gente sabe. Nos outros carros que eu andei, de marca chinesa também, que são 100% importados mesmo da China, eles vêm pra cá completamente montados, são sim inferiores, sempre achei isso. Esses carros da Caoa Cherry aqui no Brasil estão realmente andando muito bem, assim, eles estão muito bem, tanto em acabamento quanto em qualidade de construção do carro, barulho de acabamento, tudo, um pouquinho, uma coisinha assim ou outra sempre vai ter, é natural. Eu vejo que hoje a qualidade de construção da maioria dos carros, de um modo geral, caiu um pouco, né? Antigamente a gente via barulho de acabamento num Celta, né? Beleza, era um carro de entrada, um carro popular, mas a gente jamais pensaria em ver em um Golf, em um Jetta, né? A gente não via em carros de categorias superiores, não estou nem falando de carro de luxo. Hoje em dia você pega carros de 300 mil, de 400 mil aí que faz barulho de acabamento. Eu fico impressionado com isso. Até uma marca de luxo, na qual eu já testei, tem vídeo aqui no canal, não vou falar qual é porque não importa. Não quero ficar denegrindo marca ou fazendo vocês criarem uma opinião errada, porque isso não é o principal num carro. Mas tem carro aí de 300, 400 mil reais que faz sim já barulhinho de acabamento. Então, não é esse carro aqui que vai ser o problema, né? Não que ele seja barato, ele é bem caro, mas o que eu digo assim, ele custa metade do que um carro de luxo mesmo. Um carro de 400, 500 mil custa. Então lá é imperdoável, aqui até é perdoável. Seria comum num Kwid, aí você nem tem como reclamar. É bem tradicional você ter uma coisinha, um detalhezinho, outro, que o carro é feito para ser barato, né? Mas aqui não, nesse carro aqui, e nos outros que eu andei da Caoa, não achei que tem barulho de acabamento, tem peça solta, tudo muito bem montado. O painel aqui é tudo muito... Você não aperta e fica fazendo aquele barulho de plástico. Não é uma coisa vagabunda, é realmente muito bom. E eu não tô puxando saco não. Nos outros vídeos da Caoa, vamos dizer que todos assim eu elogiei bastante, porque realmente eu fico impressionado. O primeiro carro que eu testei da marca foi o Tiggo 8, lá no começo do ano, em janeiro, a versão TXS, que é a normal, vamos dizer assim. E eu me impressionei muito com o carro, eu já estava com uma expectativa bem alta, porque eu via muito elogio. E quando eu andei no carro, minhas expectativas foram até superadas, vamos dizer assim. Lógico, não é um carro que não tem defeitos, mas são mais pontos que eu poderia criticar construtivamente, assim, coisas que poderiam ter, como eu disse do ACC, do que coisas negativas, coisas que estão erradas, sabe? Que, puxa, isso aqui não gostei mesmo, isso aqui é ruim. Não tem nada que eu olhe nesse carro e fale, isso aqui é ruim, muito ruim, não tem. Tudo que tem nele que poderia ter é o que eu tô comentando no vídeo. Porque o espaço interno é muito bom, ele é muito recheado de equipamentos, não raspa, tem um ângulo de ataque de saída bom, a suspensão eu acho muito bem feita. Esses pneus também que eles usam aqui, que é o Scorpion verde, são os mesmos pneus que a gente encontrou no Compass, no Tucson, vários outros modelos. É um pneu relativamente de uso misto, não é exatamente um pneu de uso misto quanto aquele Scorpion ATR, mas ele tem ali umas ranhurinhas maiores do que pneus 100% de cidade e te ajuda sim no caso de uma estradinha de terra ou um cascalho a não ter nenhum tipo de problema. Ele tem o assistente, né, o sensor de ponto cego. Ele pisca ali, me avisa no painel e ainda ativa aqui a câmera 360. A câmera 360 que por sinal ela é fantástica. Eu acho ela melhor inclusive do que o Volvo, por exemplo, o XC40, que não é ruim, mas aqui é um pouquinho melhor.
Então a gente vê que não é exatamente a marca que é o que mostra se o carro é bom ou é ruim, mas sim o modelo em si, o carro em si. Voltando a falar do que eu estava falando, vamos fazer um resumo, na verdade, né? Fazendo um resumo, o carro ele é muito completo, muito recheado de equipamentos, tem uma suspensão agradável, o pneu dele é bom, como eu estava falando, ele serve para várias coisas. A gente tem, por mais que tenha um carro grande, comprido, a gente tem sensores na frente, atrás, tem as câmeras, então é um carro relativamente fácil de estacionar. Você não se sente num trambolhão, ele é realmente muito bom. Toda a conveniência, o conforto aqui dentro do carro é excelente, o banco é muito bom, é muito confortável, o ar-condicionado também é fácil de usar e gela realmente. A gente tem aquecimento dos bancos, o som poderia melhorar e poderia ter ACC. O consumo também poderia ser um pouquinho melhor, não é que é ruim, mas poderia ser um pouquinho melhor. E ainda falando sobre o desempenho, lembrando que eu falei sobre o câmbio de dupla embreagem, que é uma coisa muito positiva, né? Às vezes eu sinto que talvez se esse carro para um uso tradicional fosse um câmbio automático normal, eu falei isso lá no Tiggo 7, talvez seria melhor, porque ele realmente é um câmbio que tem uma calibragem mais esportiva, vamos dizer assim. A gente sabe que os câmbios automatizados no passado deram muito problema, mas é porque eles também não eram banhados a óleo. Esse aqui é banhado a óleo, então é a mesma tecnologia de alguns outros carros de marcas alemãs, por exemplo. A gente sabe que os bons câmbios dos carros esportivos são automatizados, não são automáticos. A Volkswagen usou muito já isso também. Deu alguns problemas aqui no Brasil também, mas enfim, é um caso à parte. O lance da dupla embreagem, como eu falei, ele separa as marchas pares e as marchas ímpares. Enquanto a marcha 1, por exemplo, está engatada e está fazendo o carro tracionar, a segunda já está engatada, já está pronta. Então ela não é feita uma troca da 1 para 2 na hora como seria um normal, né? Então ele está aqui na 1, pum, passa, vamos imaginar que fosse uma corrente da bicicleta e passa para 2. A 2 já está pronta, ela já está ali mesmo não tracionando o carro. Entendeu? Então, por exemplo, numa situação que você precisa dar um pé fundo e precisa trocar de marcha, a próxima marcha já está pronta já. Então a troca é muito rápida. A gente não tem perda de desempenho nessa troca, como tem em alguns outros carros, por exemplo. E nesse caso, como ele tem 7 marchas, é uma coisa bem positiva. Então, estou de primeira aqui, ó. Para segunda, ó. Já entrou a segunda. Às vezes você sente um certo delay ali, mas é o que eu tô falando, é um câmbio esportivo que você sente melhor o funcionamento bom dele na estrada, uma coisa assim. Andando na cidade, às vezes ele não sabe muito bem o que você quer fazer, ele não aumenta de marcha, ou às vezes ele precisa abaixa, mas não é toda vez que acontece isso não. Mas, querendo ou não, um câmbio de 7 marchas automatizado de dupla embreagem é sim um ponto bem positivo.